Opa, foi mal, gente. Desculpa. Foi mal, desculpa o atraso aí. Mas que bom que todo mundo chegou. Acho que podemos começar. Bom, sejam bem-vindos à parte 2 do vídeo de histórias do mangá chamado Ryoko Monogatari. Bom, antes da gente começar o vídeo, já vou deixando muito claro que vocês não precisam assistir a parte 1 para entender a parte 2, porque ele é um mangá de histórias, então cada história vai ser diferente. Então você não precisa, mas se vocês quiserem dar uma forcinha, podem ir lá, o vídeo ficou muito bom. E outra, eu vi que o pessoal gostou bastante, o vídeo ele não deu muito bem de views, mas que eu vi que uma galera curtiu e comentou bastante sobre ele. Então se vocês quiserem que eu traga mais sobre esse mangá, que é o Ryoko Monogatari, podem me pedir, cara. Eu não sei se eu vou lançar a parte 3. Se vocês quiserem, ou que vocês acham que vão ficar muito repetitivo, vocês comentam ou mandam lá no Insta. Mas beleza, sem enrolação, meus pequenos gafanhotos. Vocês estão prontos com as suas velas? Então, vamos começar a próxima história. Essa história conta de mais um dia normal de um estudante, até que ele chega na sua sala de aula e ele é deparado com um bom dia. Bom, essa garota, ela se chama Kaneko e ela é uma pessoa que fazia parte de um grupo de campanha que sempre dava boas-vindas às pessoas da escola. E ela nunca deixou de fazer aquilo, mesmo que ninguém dava os boas-vindas para ela também. Ela sempre dava bom dias para as pessoas, mas só que ninguém o respondia. Só que o que torna aquilo muito mais estranho é que ela morreu semana passada. Como que ela tá ali? O que é aquilo? Um espírito? Uma ilusão? O que será aquilo? Bom, não importa, porque o mais triste é que mesmo depois da morte, ela nunca deixou de fazer o dever dela. Mas que ninguém agora iria ouvi-la. O mais estranho é que entrou um dos professores que ajudava ela nesse sentido e ela começou a ir no pé dele. O nosso personagem achou muito estranho sobre isso e começou a seguir o professor. Viu que o espírito não parava de persegui-lo, até que num certo momento ele tacou uma ilusão no nosso personagem e viu que a Kaneko, ela foi forçada a ficar nesse estado. O professor disse que até alguém dar bom dia para ela, ela nunca mais poderá parar de fazer isso. E isso já dá a ideia de que por que esse espírito está preso nisso? Por que ele está preso no nosso mundo real? O nosso protagonista percebeu isso e ficou até com medo de achar que o acidente que ela sofreu talvez não seja um acidente, mas ele tentou fazer o máximo possível de dar um bom dia para ela, mas só que ele nunca teve coragem. O clima da aula nunca deu coragem para ele ter esse espaço, até que num certo momento ele lembrou de como a Kaneko era uma pessoa corajosa e admiradora para ele, e resolveu dar bom dia na frente de todo mundo, mesmo que ninguém a via. Ele não se importava. Ele achava que se ele tivesse dado bom dia antes dela ter morrido, ela talvez estaria entre a gente de novo. Mas, pelo menos, ela pode descansar. Cara, eu acho essa história até que bem pesada, mas que ao mesmo tempo eu achei ela bem bonita no final. O personagem principal dessa história acaba meio que tendo um arco pra ele e que, o espírito finalmente está livre. E isso é algo muito importante. Mas vamos para a próxima história. Essa história começa com um garoto tentando pegar moedas debaixo de uma máquina de salgadinhos, até que um amigo dele venha e trouxe um galho para ajudá-lo. Com muito esforço eles conseguiram achar um dinheiro muito bom. E graças a isso eles começaram a sentar e conversarem um pouco. Ele disse que um dos grandes sonhos dele é juntar dinheiro dessas máquinas
e comprar uma bola de futebol, só que ele não consegue. O seu amigo acaba se questionando o motivo, e o motivo era fome. Ele não tinha dinheiro para comer. Ele vivia de uma família pobre. O seu pai trabalhava bastante para sustentá-lo e quase não ficava em casa. Ele não consegue fazer mais nada. A comida da sua geladeira acabou toda e ele precisava se virar. Por isso que ele não conseguia comprar uma bola de futebol, porque ele juntava dinheiro para comprar comida. Bom, o seu amigo ajudou a conseguir dinheiro para comprar uma bola e ele decidiu deixar o dinheiro com seu amigo porque ele ia gastar com comida. O seu amigo aceitou e disse que iria comprar a bola de futebol. Depois de uma semana, eles finalmente se encontraram e ele estava de novo caçando moedas debaixo da máquina. Ele disse que finalmente conseguiu comprar a bola de futebol, mas ficou assustado porque na frente da sua casa estava cheio de flores e quando ele passou perto de uma velhinha, a velhinha disse que uma pessoa tinha morrido lá. E ele ficou super assustado, mas ele ficou feliz ao ver que ele estava bem. Mas ele não estava escutando. Ele só queria pegar a moeda, mas num certo momento ele se inclinou de um jeito estranho e passou para debaixo da máquina. Nesse momento ele voltou para o outro lado. O seu amigo ficou completamente assustado e tentou distraí-lo, tentou chamar a atenção dele, mostrando que ele finalmente comprou a bola. Mas quando ele foi colocar a bola na mão dele, ela atravessou ele, mostrando que ele tinha morrido. Sério, essa é com certeza a história mais triste desse mangá, porque não só basta ser uma história de fantasma, mas em si uma experiência muito triste. Uma pessoa que morreu porque não tinha dinheiro para comer. Mas vamos ir para a próxima história. A história começa com o Yokoi, o nosso protagonista, recebendo uma mensagem de morte na porta da sua casa. Até que a sua vizinha do lado acabou chamando ele para conversar, dizendo que o motivo daquelas ameaças de mortes é por culpa dela. No começo, o Yokoi fica desconfiado do porquê disso, mas é por conta que ela há anos possuía um stalker e que mesmo chamando a polícia, mesmo fazendo de tudo, ele nunca saiu do pé dela. Foi um bagulho tão horrível que ele fez fazer todos os seus vizinhos saírem de perto dela, de tanto que eles atormentou. Mas o Yoko, ele não se importou tanto com isso e ia lidar junto com ela, ia fazer o máximo possível. Até que a Sakura, essa vizinha, acabou meio que gostando do Yoko. Mas num certo momento, ele foi de volta para sua casa e viu que tinha mais uma mensagem. E o pior de tudo, ele percebeu que a porta estava aberta. Depois disso, ela pediu para que ele ficasse um tempo fora da sua casa e ficasse morando junto com ela. Ele passou uma noite ali em claro. Ele passou uma noite com ela, tanto que teve até relações. E no dia seguinte, ele levantou para ver se estava tudo normal. Até que nós descobrimos o pulo do gato. Quem na verdade fazia esses bilhetes era ele mesmo. Ele sempre foi o stalker. Ele foi o responsável de tudo aquilo. E ele fez todos os vizinhos saírem do lado dela para ele ficar lá. E ele continuou até chegar perto dela. E bom, ele conseguiu. Mano, essa história, pra mim, ela não é a mais assustadora. Mas ela, com certeza, a que tem um grande plot twist. Eu acho ela incrível, eu acho ela super bizarra. Parando pra pensar que, tipo, poxa, mano, um stalker, imaginar que ele fez de tudo pra chegar perto de você, sabe? Mas
Vamos para a próxima história. A história começa com um grupo de amigos jantando e o nosso protagonista estava junto com a sua esposa, até que um dos seus amigos decide ler a palma da mão dele e disse que ele sobreviveria menos do que sua própria esposa pelo tamanho da linha da sua mão. Eles brincaram com isso, mas a sua esposa também tem uma linha pequena e também brincou sobre esse tipo de situação. Depois disso, os dois saíram mais, se casaram e tiveram até mesmo uma filha. Até que um tempo eles perceberam que ela também não tinha linhas na palma da mão. Isso deixou o nosso protagonista muito aterrorizado e pensou que poderia apenas ser um desenvolvimento ainda porque ela era muito nova, mas no final das contas a mãozinha dela não cresceu a linha. Depois disso, eles começaram a ter delírios. Eles acreditavam que eles iam morrer cedo e começaram a se questionar por que eles eram uma família perfeita, eles se amavam, eles tinham uma filha, eles tinham tudo. Por que eles iriam morrer agora? Eles começaram a entrar em desespero e decidiram não sair mais de casa. Mesmo com essa paranoia, eles tentaram fazer o máximo possível para continuar vivendo, mas não dava, eles não conseguiam. Até que num certo momento, o seu chefe veio atrás dele e ele entrou em pânico, achando que outras pessoas tinham inveja dele, que o próprio chefe tinha inveja deles e que ele ia tentar matá-lo. Eles começaram a entrar em desespero e começaram a tentar fugir. Mas o nosso protagonista olhou para a palma da sua mão e disse: tudo por culpa dessa linha idiota. E ele resolveu fazer o seguinte: aumentar a linha da sua mão na base da força. Ele pegou um caco de vidro e cortou a sua mão até o pulso. E depois disso fez forçadamente a sua esposa. E depois disso, ele fez isso até na sua própria filha. Bom, a história corta e vemos que o seu chefe estava chamando a polícia. A polícia entrou na casa e depararam com a cena mais assustadora possível. O casal, junto com a sua filha, estavam sentados no sofá, todos mortos. E isso tudo por conta de uma linha de mão. Bom, eu do futuro estou aqui de volta para finalizar esse vídeo. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado da parte 2. Bom, quem quiser me dar uma ajuda, pô, aqui, ó, tá pegando, ó, tá pegando. Quem quiser me dar uma forcinha lá na parte 1, vão lá, o vídeo tá muito bom. Se vocês quiserem, eu vou trazer a parte 3, porque tem muitas histórias ainda que eu quero trazer. Mas é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo. E boa noite de sono.